Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 26 de junho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de jogos, de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso Domingo de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Argentina, Liga Profissional de Futebol. O jogo do Racing versus Aldo Civi com início aí às 18 horas. Bom, na classificação, a equipe do Racing vem na 12ª colocação, 4 jogos disputados com 6 pontos conquistados, 2 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Enfrenta o Aldo Civi, que atualmente vem aí na 28ª colocação, em 4 jogos disputados, não tem vitória ainda no campeonato, vem aí de 3 derrotas e um empate, um gol marcado, 4 gols sofridos, 1 ponto conquistado. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Racing vem a 6 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5 e o Aldosivi sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Racing, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. O Aldosivi vem a 6 jogos sem vitórias, a 3 sem marcar gols. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto deu Racing. O Racing tem um elenco mais qualificado, atuando em casa com o apoio da sua torcida. É uma equipe fortíssima, já que tem a segunda melhor campanha da competição. Enfrenta uma equipe inferior que vem fazendo uma temporada bizarra. Por esse retrospecto, vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Argentinos Júnior versus a equipe do Arsenal de Sarandi, o início às 20h30. Na classificação, a equipe do Argentinos vem aí na 13ª colocação, em 4 jogos disputados, 2 vitórias e 2 derrotas, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Enfrenta uma equipe que vem na 25ª colocação, em 4 jogos disputados, ainda não tem vitória no campeonato, vem aí de 3 empates e 1 derrota, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. O Arsenal foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 confrontos. Em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Argentino Júnior sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 6 de 8 saiu ambos marcas, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. O Arsenal de Sarandi vem a 3 jogos sem derrotas, a 4 sem vitórias. Em 4 de 5 saiu ambos marcas e menos que 5 cartões. Bom, último confronto deu o Arsenal de Sarandi 1-0. O nosso palpite para essa partida, nosso palpite para hoje, para essa partida seria o Casa com empate anula ou mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 Casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite para hoje, do Brasileiro Série A, o jogo do Avaí versus Palmeiras, o início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Avaí vem na 11ª colocação, em 13 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 15 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Palmeiras, atual líder, em 13 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 25 gols marcados, 8 gols sofridos. Atuando em casa, o Avaí vem fazendo a quinta melhor campanha, atuando como mandante em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Enfrenta o Palmeiras fora de casa, na primeira colocação novamente, em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos entre essas equipes, o Avaí sofreu gol nos últimos 16 e o Palmeiras foi a primeira equipe a marcar e 7 de 8. Em duelos individuais, o Avaí, em 7 dos últimos 9 jogos,
saiu ambos marcam em seus jogos. O Palmeiras vem a 4 jogos de vitórias pelo Brasileiro, a 19 sem derrotas. Isso aí é um equívoco, e a equipe do Palmeiras perdeu para o São Paulo. Então não vem a 19 jogos, vai atualizar ainda, acredito. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Palmeiras 2-1. Lembrando que o Palmeiras vem de 2 clássicos aí. Um pelo Brasileiro, conseguiu vencer o São Paulo dos 90 minutos até os 98 minutos aí, que o juiz deu 7 minutos de acréscimo. E voltou a enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil e se deu mal, perdeu de 1-0, mas pode reverter no jogo da volta. Bom, para que vocês possam ganhar dinheiro em casa ou ganhar dinheiro na internet, a nossa dica é fora vence e a probabilidade 2-0 fora. O Palmeiras precisa vencer, o Corinthians está muito próximo da equipe do Palmeiras aí, apenas 3 pontos afasta. Claro que o Palmeiras tem um elenco mais qualificado, tem o Dudu, Rafael Veiga, Rony, entre outros jogadores. Vamos agora para mais um jogo do time paulista, São Paulo versus Juventude, com início às 18 horas. Na classificação, o São Paulo é o 10º colocado, em 13 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 18 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Juventude na 20ª colocação, em 13 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 12 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do São Paulo vem fazendo a 4ª melhor campanha, em 6 jogos disputados, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Juventude vem na 14ª colocação, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 12 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O São Paulo vem a 5 confrontos sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Juventude sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em duelos individuais, o São Paulo, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar em 8 de 9. O Juventude vem a 4 jogos de derrotas, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 4,5 cartões. E em 6 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. Último confronto 2-0 São Paulo. Para essa partida, o São Paulo atuando em casa tem aí uma das melhores campanhas atuando em casa. Uma equipe que sofre poucos gols no fator casa enfrenta uma equipe que sofre bastante gol atuando fora de casa. Não tem um elenco bem para atuar fora de casa. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gols. O casa vence. Probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo da Tombense versus Náutico, com início às 11 da manhã. A equipe da Tombense vem na 6ª colocação, em 13 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 15 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta o Náutico na 17ª colocação, em 13 jogos disputados, com 11 gols marcados, 16 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando em casa, a equipe da Tombense vem fazendo a 7ª melhor campanha, 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Náutico é o 6º colocado, em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 4 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, não temos, é o primeiro duelo entre essas equipes. E ambas as equipes sofreram gol nos últimos 4 jogos. A Tombense vem a 5 jogos sem derrota. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Saiu ambas as equipes marcam. E o Náutico vem a 3 jogos sem vitória. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols e também mais que 4,5 cartões. Em 8 de 9 perdeu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a sofrer gols. Para essa partida, a Tombense vem em um melhor momento. Esse jogo tem início às 11 da manhã. Vamos com a dica aí, mais de 1,5 gols para esta partida e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Colômbia. Primeira abertura aí, playoff. O jogo do Deportes Tolima versus Atlético Nacional. O início às 21 horas. Lembrando, nos últimos confrontos entre eles, em 6 e 6, saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Tolima, em 5 dos últimos 6 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais,
a equipe do Tolima, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6, menos que 11 escanteio. O Atlético Nacional vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. 5 de 7, saiu menos que 11 escanteio. Ambos marcam e nos últimos 10, mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Atlético Nacional. Para essa partida, o Atlético Nacional aí vem de uma vitória, né? Venceu o primeiro duelo por um placar de 3-1. Vamos com a dica: mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Continuando, vamos agora para a Noruega. O jogo do Bodo Glimt, essa equipe do Alessundis, o início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Bodo Glimt vem na 6ª colocação, em 10 jogos disputados, com 16 pontos conquistados, 20 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Alessundis na 7ª colocação, em 11 jogos disputados, com 14 gols marcados, 15 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Ambas as equipes se encontram com 16 pontos. Atuando em casa, o Bodo Glimt vem na 8ª colocação, em 5 jogos disputados, com 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Alessundis vem na 6ª colocação novamente, em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio, em 5 de 6 mais que 2,5 gols, nos últimos 10 menos que 5 cartões. O Bodo Glimt vem a 6 confrontos com 6 vitórias, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. O Alessundis FK vem a 6 confrontos sofrendo gol. Em duelos individuais, o Bodo Glimt em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 6 saiu menos que 5 cartões. E o Alessundis em 5 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7 menos que 11 escanteio. E saiu mais que 2,5 gols em 6 dos últimos 7 jogos. O último confronto deu o Bodo Glimt. E nos últimos 2 aí, anteriormente, só goleada 6-1 e 7-0. Para essa partida, o Bodo Glimt é o favorito. Então vamos na lógica. Casa vence ou mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1. Casa. Bom, tropa, esse foi o nosso prognóstico desse Domingo de Clashbet, para que vocês possam estar faturando aí a sua graninha extra em casa, claro, sem precisar sair de casa e ainda aqui no canal, na internet. Então é isso, vamos agora ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!